Coríntios 12 é dito assim, que em um Espírito, todos nós somos batizados em um corpo. Nosso irmão Erno já falou de maneira tão maravilhosa hoje de manhã sobre esse batismo, o que significa isso. Batizados em um corpo. Mas 1 Coríntios 12, 13. 12, capítulo, verso 13. Continua assim. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então agora me permitam usar uma outra metáfora para nos ajudar a entender o que aconteceu conosco. Quando o Espírito Santo veio habitar em nós, em um Espírito, em um Espírito, nós fomos introduzidos em o corpo de Cristo. Essa é a primeira verdade. Digamos, o nosso corpo está na piscina. Vamos pensar assim, num tanque. Nós entramos no tanque. Em um Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, o corpo de Cristo. Mas isso não é suficiente. Não é suficiente que nós sejamos batizados em um Espírito para dentro de um corpo. Há necessidade de algo adicional. O que é? Que aquela água que está ao redor de nós, nos envolvendo. Batizados em um Espírito para dentro de um corpo. O Espírito é a água, por fora. Graças ao Senhor, fomos batizados pelo Espírito em um corpo, mas ainda falta algo. O que falta? E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então agora a água também precisa estar dentro de nós. E o que significa a água estar dentro de nós? Andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O que significa a água estar dentro de nós? Efésios 5:18. Enchei-vos do Espírito. Nós já fomos unidos com Cristo pelo Espírito. Nós já fomos, podemos dizer, imersos no Espírito, porque é pelo Espírito que nós fomos introduzidos no corpo de Cristo. Mas é necessário que essa água também esteja dentro de nós. Então essa é a nossa responsabilidade. Por isso o Salmo 116, versos 13 e 14, diz assim, que darei, veja como o verso começa, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Que darei? Sabe qual é a resposta do salmista? Tomarei. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Você viu o que ele viu? Irmão, o Senhor nos providenciou todos esses benefícios na pessoa de Cristo, que estão disponíveis no Espírito Santo. Que daremos ao Senhor por todos esses benefícios? Qual é a nossa responsabilidade? Nós não temos nada para dar ao Senhor. Ele que nos deu tudo. E por isso nós somos irresponsáveis? Não. Então o versículo continua. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Isso é beber de um só Espírito. Compreendeu isso, irmão? Então muitas vezes nós somos cristãos que estamos caminhando num só lado da verdade. Por isso também Paulo em Romanos 8 diz assim, vós não estáis na carne, falando para os romanos, mas estáis no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Mas nesse mesmo capítulo, ele diz assim, nós somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Você vê que é possível então viver segundo a carne, não bebendo do Espírito. Embora já tenhamos sido introduzidos nessa relação com o Espírito. Compreendeu a diferença, irmão? Você na água, mas não a água em você. Enchei-vos do Espírito. A todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então essas coisas são muito importantes de serem consideradas aos pés do Senhor e vistas com clareza. Nós recebemos dupla provisão. Batizados em um Espírito para dentro de um corpo e beber de um só Espírito. Então, irmãos, nós precisamos, concluindo aqui essa parte, falando de maneira bem prática, irmos ao nosso batizador. Este que já introduziu a sua igreja no Espírito Santo e já derramou o Espírito Santo sobre ela. Nós precisamos ir ao nosso batizador e dizer o quê? Que nós queremos ter uma experiência emocional e ficarmos sondando a temperatura das nossas emoções e gastarmos uma noite de vigília numa expectativa de que algo aconteça conosco? Será que é esse o caminho prático? Não, cremos que não. Por quê? Porque tudo já está preparado. Então nós vamos diante da fonte, o batizador com o Espírito Santo. E o que nós falamos para ele? Senhor, pela fé na tua palavra, eu quero me apropriar de tudo aquilo que o Senhor já providenciou para mim
na pessoa do teu bendito Consolador. Pela fé. E não espere nenhuma sensação diferente quando você se apropriar do Senhor. Porque não é questão de sensação, é questão de fé. E na medida que nós vamos seguindo com o Senhor, então o Senhor estará arando o nosso coração, abrindo espaços cada vez mais amplos, para que essa vida no Espírito seja uma realidade para nós. Ela tem demandas, irmãos. Por isso um processo que surgisse de última hora não teria nenhuma realidade. Porque há demandas nesse assunto do andar no Espírito. Ele não pode encher um vaso cheio. Então há demandas. Mas se nós nos apropriamos dessa fonte com plena convicção de que o Senhor, Cordeiro de Deus, é também o batizador com o Espírito Santo, Ele vai falar conosco a respeito disso, nos dando um senso mais profundo da sua presença e imediatamente falando para nós que Ele deseja ocupar mais espaços dentro de nós. Porque a questão, na verdade, a questão essencial não é o quanto nós possuímos do Espírito. A questão essencial é o quanto o Espírito possui de nós. Então Ele irá entrar nessas demandas conosco, dizendo, olha, você tem reservados castelos para você mesmo, quartos secretos. Irmãos, não há como nós experimentarmos uma vida cheia do Espírito se cada uma das chaves desses pequenos quartinhos não forem colocadas nas mãos daquele que é o Cordeiro Batizador. Cada uma dessas chaves. Nós fechamos alguns compartimentos e nós guardamos para o nosso deleite privado. O Senhor conhece cada um desses compartimentos, sabe o que eles significam para nós. Alguns deles são muito sérios, alguns deles significam prostituição espiritual. E nosso Senhor conhece cada um desses ambientes, porque Ele é um Senhor maravilhoso. Quando Ele vem para habitar no nosso ser, Ele é para usar de novo uma metáfora, né? Porque Ele não é hóspede, nosso Senhor é nosso Senhor, Ele é o proprietário. Mas para usar uma metáfora, nosso Senhor é um hóspede diferente quando Ele vem habitar em nós. Quando você vai receber um hóspede, você prepara a sala de estar, não é? Se está muito frio, você acende a lareira, deixa um ambiente bem gostoso. Quando chegar o seu hóspede, ele estará todo confortável, uma sala deliciosa. Mas esse não é nosso Senhor. Quando nosso Senhor vem habitar na nossa vida, Ele quer entrar pela área de serviço e não pela sala de estar. E o primeiro lugar que Ele deseja conhecer nas nossas vidas não é o nosso sofá, é a nossa lata de lixo. Porque espiritualmente falando, assim como humanamente falando, nós somos aquilo que nós comemos. Então o Senhor quer conhecer a nossa lixeira, para que nós tenhamos comunhão com Ele, do que nós estamos nos alimentando. Irmãos, e na medida que Ele vai fazendo isso conosco, de maneira tão maravilhosa, porque Ele é tão gentil, soberano, gentil. Então nós vamos depositando aquelas chaves, tão apreciadas por nós, nas mãos do nosso Senhor. Chave após chave. Sabe como isso é explicado na Bíblia? Efésios 3,14. Quando Paulo ora, aquela oração em Efésios, ele fala assim, que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo nos vossos corações. Você quer localizar esse versículo, por favor? Abra sua Bíblia. Que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Veja o verso 16. Efésios 3,16. Segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. O homem interior é a maneira de Paulo chamar o nosso espírito. Ele usa essa expressão em 2 Coríntios 4 também. Ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova de dia em dia. Então, de novo, verso 16, parte final. Seu Espírito no homem interior. Então ele está falando da pessoa de quem? Do Espírito Santo no nosso homem interior. Agora olha o verso 17. E assim, ou então, habite Cristo nos vossos corações. Lembra que nós falamos ontem? O Espírito, o Senhor é o Espírito. Não porque Ele tenha se tornado no Espírito, mas porque, colocando a expressão entre aspas, né, porque ela tem que ser cuidadosa, aquela que usamos ontem, o Espírito Santo é como que uma extensão da personalidade de Cristo.
O Senhor é o Espírito. Então, quando nós somos fortalecidos com poder pelo Espírito no homem interior, Cristo habita nos nossos corações. Agora vamos parar um pouquinho nesse verso. Nós estamos falando lá das chaves, dos quartinhos fechados. O que esse versículo tem para nos ensinar? A palavra habite, no texto original, é uma palavra especial. É composta de uma contração de palavras lá na língua original. Literalmente, sabe o que significa? Fixar uma residência profunda. O prefixo dessa palavra é um prefixo de reforço, que fala de para dentro ou de para baixo. Literalmente traduzindo essa palavrinha habite na língua original, katoikeu, significa morar para dentro ou morar para o fundo. Seria a tradução literal. Você vê como é linda essa palavra? Qual é o ministério do Espírito Santo nas nossas vidas? Que Cristo more para dentro, que Cristo more para o fundo. Essa é a palavra usada aí. Assim habite Cristo. Em outras palavras, Ele encha os vossos corações. Mas o que é necessário para isso acontecer? Que na nossa comunhão com Deus, no Espírito, nós vamos colocando cada uma das chaves nas mãos do nosso Senhor. Para que então Ele vá abrindo junto conosco. Irmãos, existem alguns quartos que nós temos muita vergonha deles. E alguns talvez não temos nem coragem de abrir. O que nosso Senhor faz? Ele coloca a sua bendita mão sobre a nossa mão. Para que nós juntos, a sua mão sobre a nossa, nós possamos girar essa chave. Muitas vezes vai significar dor para nós. Porque nós somos idólatras por natureza. Então, quando nós girarmos essa chave com a ajuda do Senhor, então o Senhor vai nos revelar o que significa: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmãos, esse é o assunto da oração de Paulo aqui em Efésios. Sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo encha, para que Cristo more para o fundo, more para dentro dos vossos corações. Não é uma incoerência de termos. Paulo não está aqui sendo insano teologicamente. Se Cristo já habita em nós, por que Paulo vai orar para Cristo habitar em nós? Não parece estranha essa oração? E assim habite Cristo. Ora, Cristo já habita, nós poderíamos dizer. Por que Paulo ora para Cristo habitar onde Cristo já habita? Então compreendo o que ele está dizendo. Ele está dizendo que o bendito Espírito Santo veio para que cada uma dessas chaves sejam entregues a Ele e para que Cristo, usando outra palavra então, assuma pleno governo de nossas vidas. E agora, às 9h35, na hora de terminar, nós vamos entrar no nosso assunto de hoje. Então, você tem um pouco de paciência. Nós vamos citar 4 marcas para os irmãos, do que é ser espiritual e do que é ser carnal. Mas, irmãos, penso que era extremamente necessário que nós fizéssemos essa introdução primeiro, para manter essas coisas bem equilibradas. E nós não irmos para nenhum caminho, vamos pôr de novo aqui, entre aspas, místicos, em algo que realmente não confere com aquilo que o Senhor quer nos ensinar pela sua palavra.